Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que está aí do outro lado nos ouvindo, né? Vamos começar mais um dia na presença do Senhor Jesus, né? Estamos aqui no canal Mais Forte Testemunho para trazer um pouquinho da palavra de Deus, o que Deus, né, preparou, a nossa porção, né, para este dia maravilhoso em que Ele já preparou aí para que possamos viver da melhor forma, né? Então, recebendo a direção dele, que o Espírito Santo venha nos conduzir, né, nessa leitura, nessa reflexão sobre esta palavra, que o Espírito Santo, né, invada aí o coração de vocês, né, que vá destapando os ouvidos para que vocês possam ouvir e tomar posse de cada palavra que o Senhor preparou para vocês nesta manhã. Então, a palavra de hoje, né, da minha devocional, veio lá em Filipenses. Eu vou tirar aqui porque eu acho que vai ficar melhor assim. Veio lá em Filipenses 4. Já vamos abrindo a Bíblia de vocês aí. E eu vou ler com vocês e vou trazer alguns pontos que me chamaram a atenção, né? Que o Espírito Santo foi ministrando, foi me trazendo algum entendimento. Então, que vocês possam estar abrindo aí também comigo, Filipenses 4, que começa assim: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. E aí depois ele vem fazendo um apelo de Paulo para Evodia e Sintique, regozijo e oração. Peço a Evodia e peço a Sintique que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vou dar uma pausa aqui já para falar com vocês. Aqui Paulo está escrevendo essa carta, né? Para quem não sabe, o livro, né, de Filipenses, a carta para Filipenses, né, é uma carta que é conhecida muito como carta de alegria, porque aqui Paulo exorta muito, né, a questão da alegria, de estar alegre no Senhor. Né? Então, é uma carta que ele vai sempre exortar os cristãos a estarem alegres, independente da situação que estejam vivendo, para estarem alegres, porque vocês carregam Cristo com vocês. Então, vocês têm que estar alegres. Né? Então, aqui ele está exortando essas duas mulheres, né, Evodia e Sintique, para que elas tenham o mesmo modo de pensar. Porque, ou seja, nós somos, né, estava havendo algum conflito ali entre elas, né, e elas são companheiras, como Paulo aqui vem falando, né, elas são companheiras de jugo, né, ali, companheiras dele no evangelho, de levar a palavra. Então, elas têm que ter o mesmo modo de pensar, porque se eu carrego Cristo, se vocês carregam Cristo, então juntos nós somos, né, é um só corpo. Cristo é o cabeça e nós somos um só corpo, então nós temos que ter o mesmo modo de pensar, porque nós carregamos o mesmo Espírito, né, o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que ter o mesmo modo de pensar, não cabe, né, eu estar pensando diferente, eu estar tendo discórdia no meio de vocês. Né? Isso que Paulo está querendo dizer aqui nesta carta. Então ele está enviando um outro companheiro para que possa ali, né, exortar elas, falar, né, que isso não está certo e para que elas voltem, né, à essência, voltem ao foco que é Cristo Jesus, para que isso não atrapalhe, não venha interferir na no progresso, né, de levar a palavra, de ensinar, porque meus amados irmãos, nós, né, ensinamos muito mais com a nossa forma de viver, né, do que como nós vamos passar, né, com palavras. Não,
a gente é exemplo ao nosso filho, né? Quem está à nossa volta vai aprender muito mais com o modo como nós nos comportamos. Então, assim, essas duas mulheres, como, né, servas do Senhor, filha amada, companheiras, né, ali na pregação do Evangelho, então elas têm que se comportar de maneira como quem carrega Cristo. Né? Lá em Romanos 12, 2, fala que nós temos que ter a mente renovada. Aqueles que estão em Cristo têm que ter a mente renovada por Ele. Né? Existe a renovação da mente para que possa conhecer a boa, né, e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essas mulheres, elas têm que expressar, elas têm que demonstrar Cristo. Como é que eu digo que eu carrego Cristo e eu estou com discórdia com meu irmão, e eu estou, né, com conflito com meu irmão, então eu não estou agindo conforme é, a mente renovada de Cristo, né? A nova criatura que Ele me fez. Eu não estou exaltando isso, eu não estou evidenciando isso. Nós temos que evidenciar Cristo em nós. Né? Então aqui Paulo exorta essa carta, o início, ele está enviando algum companheiro lá para tentar amenizar e colocar essas mulheres, né? Ó, vamos despertar aí, porque isso não está certo. Vocês carregam, né, o Espírito Santo com vocês. Então vamos alinhar tudo, que vocês têm que ter o mesmo modo de pensar. E aí no versículo 4 ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Como eu disse, é uma carta que ele exorta muita alegria. Então ele fala aqui por duas vezes, alegrem-se. Ainda diz, né, que vai repetir, alegrem-se. Quem carrega, quem conhece, quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, não tem como permanecer triste. Porque só o fato de você reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você, isso já é um motivo de alegria. Então, se você conhece o caráter de Cristo, se você conhece, né, tudo que Ele tem para você, tudo que Ele fez por você e que Ele ainda continua fazendo e que ainda fará, né? Então já é um motivo de alegria, não tem por que você se entristecer. Alegre-se no Senhor, né? Ele exorta muito essa questão aqui, né? E aí no versículo 5 ele diz que, na minha Bíblia vem dizendo que é a moderação, em outras versões vem dizendo a amabilidade, né? Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Né? Em outras versões diz que a amabilidade de vocês seja reconhecida por todos. Perto está o Senhor. Ou seja, ele diz, sejam alegres, sejam amáveis, né, uns com os outros, porque Cristo está perto de nós. Né? Perto está o Senhor. Então nós temos que ter a alegria de Jesus. Né? Às vezes eu vejo, tem pessoas que dizem conhecer Cristo, né? Que dizem carregar o Espírito Santo, mas tem um semblante de tristeza, expressa tanta tristeza, sabe? Mas isso é decorrente das brechas que é aberta, porque às vezes tem pessoas que murmuram muito, que reclamam muito e não carrega essa alegria. E o povo, né? O povo de Deus é um povo alegre, tem que ser um povo feliz, tem que expressar alegria, tem que carregar, né? É alegria independente, como Paulo vem dizendo, né? Aqui mais na frente vocês vão ver que, independente do que esteja passando, tem que estar alegre, porque nós carregamos Cristo conosco. Então, o povo de Deus tem que ser um povo alegre, não tem que carregar tristeza, não. Né? Tem que ser amável uns com os outros, ó, como ele diz. Né? Tem que ser conhecido por todos, né? Como pessoas amáveis, como pessoas alegres. Porque como é que as pessoas vão ver Cristo em nós se nós não expressamos isso, se nós não carregamos isso conosco, né? Aí aqui no versículo 6 diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ele diz, não fique ansioso por coisa alguma, né? Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos, né? Que nós sejamos conhecidos, não por ser pessoas ansiosos, né? Que reclama muito, né? Que anda triste, não. Que nós sejamos reconhecidos, né? Diante de Deus, pelas orações e pelas
por súplicas. No lugar da ansiedade, coloca a oração. No lugar da preocupação, coloca a oração. Se você está preocupado, se você está ansioso, vai orar. É mais um motivo de você buscar mais e mais dele. Mais e mais, né? Costumo dizer que o momento, né, melhor de você estar ali buscando Deus é quando você não está bem. Né? É quando você realmente está bem ansioso, aí é que você vai trocar a ansiedade pela oração. Vai para o joelho. Porque ele vai trocar a ansiedade pela paz, que ele vem falando aqui no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, guardou a mente, guardou o coração. Por quê? Pelo fato de você, em vez de você estar aí entristecido, se entregando, né, à ansiedade, às preocupações, você foi orar, você foi falar com ele, né? E muitas das vezes a situação ao seu redor não vai mudar naquele momento, não. Não é que você foi orar e tudo já à sua volta já mudou. Não. Mas ele vai trocar a sua preocupação, a sua ansiedade, né, pela paz que excede todo entendimento. É o que eu costumo falar. É uma paz que não tem comparação com nenhuma outra. É o mundo desmoronando e você, olha, tranquila, porque ele fez isso com você. Ele te deu essa paz. O mundo não nos dá essa paz, né? O mundo nos dá uma falsa paz. Então, troque a preocupação e a ansiedade pela oração e pela súplica. E em tudo, né, sejam reconhecidos, cadê? Os pedidos de vocês pela oração e súplica com ações de graças. Sempre agradecendo, sempre sendo grato. No momento difícil, eu estou adorando, eu estou agradecendo, eu estou orando aqui, mas estou agradecendo. Senhor, eu não entendo, Senhor, porque eu estou passando isso, mas obrigada mesmo assim. Porque o Senhor é aquele que tudo sabe, né? O Senhor já vê o que vai acontecer, né? Bem lá na frente, antes que eu saiba de qualquer coisa, o Senhor já viu, o Senhor já sabe, já tem tudo escrito, o Senhor já me conhece desde o ventre, né? Eu já sou uma escolhida, então ele sabe, ele está no controle de tudo. Antes de você, a palavra vai dizer que antes da palavra chegar na nossa boca, ele já conhece nossos pensamentos, né? Se nós somos já escolhidos desde o ventre, você acha que Deus não sabe o que é que você está passando? Né? Você acha que Deus não sabe e ele não quer melhorar isso aí? Mas nós precisamos ser gratos, mesmo diante da dificuldade, viu? E aqui ele fala, né? Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Paulo está nos ensinando no que pensar. Tem pessoas que ficam ocupando a mente com tantas coisas vazias, né, que a mente acaba ficando vazia realmente, porque ocupa a mente com coisas, com distrações que não vai fazer você progredir, que não vai fazer você ter uma mente saudável em Cristo Jesus. Por quê? Porque você está ocupando a sua mente com coisas, com coisas que vai lhe prejudicar, né? Com pensamentos maldosos, né? Com, sabe, com tudo que for de ruim, às vezes as pessoas estão colocando aqui aí. Às vezes até que a fé ela vem pelo ouvir, né? Então, às vezes, até no que você está ali se alimentando, o que é que você tem se alimentado? Né? Porque ultimamente, né, os jornais, quando a gente liga uma TV, a gente só vê, às vezes, né, muita tragédia, muita coisa, e às vezes tem pessoas que passam o dia ali só ouvindo coisas ruins. Então, assim, isso também conta o que você vai se alimentar, né? Para que você possa ter uma mente renovada, você tem que estar pensando em coisas boas, tudo que for, de boa fama, tudo que for verdadeiro, né? Nada de mentira, tudo que for respeitável, tudo que for justo, porque Deus é justo, então nós temos que pensar em tudo que é certo, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, né? Paulo nos ensina perfeitamente aqui como ter uma mente de Cristo, porque a gente pensando nessas coisas, a gente vai se manter equilibrado ali nele, né? O Espírito Santo vai estar conosco ali, nos ajudando, né? E renovando cada vez mais a nossa mente, guardando a nossa mente, guardando o nosso coração, porque a gente está buscando o que é bom, a gente não está buscando o que é ruim, né? Então aqui o versículo 9 diz, né?
o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. O Deus da paz estará com vocês. Ou seja, eu tô aqui falando, né? Tô aqui falando, né? Mas eu sei que as pessoas vão aprender muito mais com o meu comportamento, com o meu modo de ser. Como Paulo diz, né? O que vocês ouviram de mim, o que vocês viram de mim, ponham em prática, né? Porque o Deus da paz estará com vocês. Então, se a gente, né, como corpo de Cristo, a gente se, se põe, né, aqui como um servo, um filho amado que está pregando uma palavra, que está ensinando um modo, né, de como Cristo nos exorta, né, a sermos, então nós temos que praticar, que pôr em prática. Né? Às vezes tem pessoas que veem o modo, né, que o outro está se comportando ali, vê que é um exemplo, um filho de Deus amado, mas prefere seguir exemplos errados, prefere seguir, né, pessoas que às vezes você vê uma família destruída praticamente, né, mas você prefere ouvir um conselho de uma pessoa que não tem avançado em nada, né? Tudo tem dado errado para aquela pessoa. Mesmo assim, você busca às vezes um conselho dessa pessoa em vez de buscar um conselho de uma pessoa usada por Deus, né? Certo que Deus usa quem Ele quer, mas a gente tem que ver também, às vezes você está tomando conselhos, você está seguindo, está tendo pessoas como influência para a sua vida, pessoas que não têm uma vida como exemplo, né? E como é que você vai querer ouvir, né? Dar ouvidos, às vezes, às instruções dessa pessoa, se essa pessoa não tem a própria vida como exemplo, né? Então, Paulo agradece aos filipenses, né? Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, isso é o versículo 10, tá, gente? Uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Versículo que muitos conhecem aqui agora, aí, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? O que é que ele quer dizer? Ele está dizendo aqui, gente, Paulo aprendeu, né? Ele é grato, né? Ele é alegre, ele é amável, ele tem a mente renovada, a mente de Cristo, né? Ele está falando aqui, mas não foi só porque ele passou por coisas boas, não. Não só porque ele aprendeu a ter, não. Ele diz aqui que ele passou necessidade, ele sabe o que é ter, ele sabe o que é não ter. Né? Ele sabe o que é ter em abundância e ele sabe também o que é passar necessidade, ele sabe o que é ser alimentado e passar fome. Então ele passou por todas as circunstâncias, mas diante de todas elas ele era grato. Então tem pessoas que não sabem ser gratos pela estadia que está passando, né? Pelo momento que está passando. Às vezes é uma pessoa que é acostumada a ter, de repente, né? Teve que passar por um momento difícil, de dificuldade, e já está o quê? Reclamando, murmurando, né? Então saibam ser gratos, né? Que venhamos a ser gratos diante do que nós tivermos que passar, né? E esbanjar a alegria, né? A alegria que vem do Senhor, porque nós carregamos Cristo conosco. Então, que vocês possam, né, se atentar aos conselhos que Paulo nos dá, porque ele é um exemplo, né, de quem viveu no bom e quem viveu no ruim, mas mesmo assim não reclamou, né, porque ele reconhecia tudo que foi feito por ele, tudo que Cristo fez por ele. Então ele é grato, né? No, e aqui tem, né, tudo posso naquele que me fortalece, né, diante de tudo, né, de tudo. Se Deus é a nossa fortaleza, né, então nós podemos passar pelo momento bom e pelo momento ruim, né, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber.
exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso a nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. O que é que ele está falando aqui nesses versículos, a partir do 14 até o 20? Né? Ele está dizendo aqui que ele recebeu uma oferta muito agradável. Né? Que no início não foi fácil, não. Ele está falando aqui, ó. Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão. Imagina como foi difícil para ele pregar o evangelho, né? Para ele anunciar as boas novas, né? No tempo dele aqui. Então, assim, no início, não vai ser fácil mesmo, não, né? Aquele que tem se esforçado para anunciar Cristo, né? Não vai ser fácil, mas vai ter aqueles, né, que vão se associar pela pureza do seu coração, pela bondade, né, do seu coração. Então, eles vão visar, porque às vezes as pessoas não pensam na necessidade que o outro está enfrentando para poder levar a palavra, né? Para poder fazer com que aquela palavra chegue. As pessoas não visam, muitas das vezes, isso, o que tem por trás dos bastidores. Né? Isso é algo que a gente tem que se sentir tocado, né? E tem que fazer de todo o nosso coração. Não é por obrigação, não, mas a gente tem que pensar, poxa, por trás dos bastidores, né? Essa pessoa que tem se esforçado para levar a palavra, né? Como é que às vezes as pessoas se empenham tanto, né? Se empenham tanto em fazer a obra, né? Se preocupa com os outros, mas eles precisam também, eles precisam de recursos para que essa obra chegue, né? Até o determinado local, né? Até o lugar onde Deus deseja que chegue. Então, assim, tem todo o esforço. E a gente, como irmãos, unidos por um só Espírito, a gente tem que se atentar a isso e se pôr no lugar do outro e começar a olhar, né? A olhar a necessidade que o outro passa, né? Ver, perguntar se o outro precisa de algo. Muitas das vezes nem perguntar, né? É se deixar ser usado por Deus para abençoar aquela vida que Deus tem usado para levar as boas novas, né? Para anunciar a palavra dele. Então a gente tem que estar atento a isso, como Paulo diz, né? Que recebeu uma oferta, né? Uma oferta, não que ele estava pedindo, porque muitas vezes a gente não precisa nem pedir, gente. A gente, como eu disse, a gente está atento, né? Poxa, fulano se esforça tanto, eu vejo fulano sempre, né, levando a palavra e tal, né? Às vezes deixa a sua casa, né, para cuidar da obra, para cuidar da igreja, para cuidar disso e daquilo outro. Às vezes está desempregado, passando pelaquela dificuldade, né? Ou então quem tem uma igreja para manter, né? Então tem tudo, né? Tudo por trás dos bastidores que nós precisamos nos atentar e nos deixar ser usados por Deus para abençoar essas vidas, né? E aqui não fala mais nesse versículo, né? Mas Epafrodito foi muito difícil para essa oferta chegar até Paulo, viu? Foi muito difícil. De fato, chegou a Paulo, né? Com muito sacrifício, né? Da igreja. E detalhe, a igreja não era uma igreja com muitos recursos, uma igreja, né, que tinha muitas condições, não, mas ela se esforçou e mandou a oferta para Paulo, né, por Epafrodito. Uma oferta generosa, como Paulo vai dizer aí. Né? É, deixa eu ver que eu anotei algumas coisas aqui também, né?
me entregou, vocês mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. É um sacrifício que Deus aceita, Ele agrada, porque Deus vê tudo, né, gente? Deus vê tudo. Então, assim, o que a gente faz aqui não é para o irmão ver, não, né? É igual tem a passagem, né? Quando você for dar com a mão, você esconda a outra. Você não precisa anunciar e o outro não precisa ver e, sabe, você sair gritando aos quatro cantos o que você fez, não, porque o que você fez, quem vai ver é Deus. Quem vai se agradar, quem vai soar com aroma agradável para ele, é um sacrifício de aroma agradável, porque ele está vendo que você se importa com o seu irmão e vai suprir as suas necessidades. E aqui Paulo, ó, Paulo ele fala assim, ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ou seja, nós somos recompensados por Ele. Não é os daqui, né? Não, é por Ele. Porque até quando o irmão lhe abençoa, foi Ele que tocou no irmão para lhe abençoar. Então Ele vai suprir. E de repente portas vão começar a se abrir. Você não vai entender o porquê. Nossa, isso aqui, eu queria tanto isso aqui. E de repente essa porta se abriu. O que foi que aconteceu? Deus, né? A semente que você plantou, que você germinou ali, que você plantou, ela está germinando, né? Ela está dando fruto, porque Deus viu, Ele tem tudo lá, né? Os daqui podem não perceber e podem não se atentar ao que você faz, né? Pode não ser grato ao que você faz, mas Deus vê tudo, né? E Ele é que vai saber recompensar e lhe agradecer pelaquilo que você fez com o seu irmão, para com o seu irmão, viu? Ele vê tudo isso. Então, no final, né, o versículo ele vai com a saudação. Saudem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. E o final tem a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja Ele sempre. Seja louvado, seja exaltado. Obrigada, Pai, por esta boa palavra, que ela venha fluir como rios de água viva na vida dos meus irmãos. E obrigada a vocês que estão comigo aí, né, que vão receber essa palavra, que possam ser edificados por ela ainda mais, viu? Deus abençoe. Mais um capítulo, né, aqui estudado com vocês. Muitas coisas ainda, né? Muitos capítulos a serem estudados. E o Espírito Santo vai ministrar muito em meu e no seu coração, eu tenho certeza, né? Que Ele invada aí cada um de vocês, para que vocês possam conhecer mais, né, do Senhor. Amém? Deus abençoe. Um excelente, né, e abençoado dia na presença do Senhor Jesus.